Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Adriana e este é o meu sinal. Temos aqui no estúdio o nosso amigo Plínio, que é o nosso intérprete de hoje, e a professora Camille aqui interagindo no chat com vocês. Espero que vocês já tenham acordado e estejam aí ligadinhos. Convido vocês para organizar o ambiente. Pega seu caderno, seu lápis e vamos a mais conhecimentos. Tivemos uma aula de coesão referencial e essa é a segunda aula de coesão referencial. E também gostaria de lembrar vocês do nosso canal, onde vocês acessam através do QR Code, não é? Vocês já estão bem habituados, já sabem fazer esse processo. Então, primeiro QR Code que aparece é para o sistema Android e o segundo para o sistema iOS. Então, estejam aí ligadinhos, conectados e vamos a mais uma aula, não é? Como falo sempre, vamos caminhar nessa trilha de conhecimentos juntos. Lembrando para vocês que o que é coesão referencial? E aí? O que vocês entenderam da primeira aula? Na primeira aula tivemos a nossa aluna Andresa, né, no chat aí, compreendendo tudo, respondendo as questões. Isso nos alegra muito, não é? E contamos com essa interação constante, não na aula de língua portuguesa, só na aula de língua portuguesa, mas também em todas as aulas. Pois todas as aulas e disciplinas, né, que estão sendo exibidas são preparadas com muito carinho para vocês. Então estejam aí ligadinhos, né, bem conectados mesmo, e eu também convido a família a estar participando desse processo de aprendizagem, nessa nova modalidade que já estamos nos habituando a cada dia, se tornando mais leve, não é? E aí a parceria família e escola é muito importante. E podemos afirmar que estamos totalmente juntos nessa vibe. Então isso é muito bom e é muito legal poder contar com a família. Então, quando estamos aqui, estamos tendo a convicção de que em casa todos estão contribuindo, compartilhando, não é? O meio de comunicação, seja televisão, celular, para que os adolescentes estejam assistindo às aulas. Então, isso é algo que eu acredito que acontece em cada casa. Vamos ao conteúdo. Lembrando que é coesão referencial, vamos repetir aqui, não é? Esse conceito. Coesão, ela traz harmonia no texto. É bem interessante pensarmos sobre isso. Quando estamos falando ou escrevendo, precisamos usar, não é, as colocações corretas. Quando não usamos, não tem problema nenhum em voltar atrás e corrigir esse erro, não é? Quando ele acontece. E sempre pode acontecer. E sempre falo para vocês essa frase, não é? Que pode ficar aí repetitiva, mas aí, segundo os teóricos, quanto mais a gente lê, relê, escreve e reescreve, somos aperfeiçoados. Então, se você errar, sem problema, repete novamente a palavra, lê novamente, escreve novamente, que o processo é esse, tá? Esse processo deve ser vivenciado por todos nós. Então, a coesão referencial, ela nos ajuda tanto na escrita quanto na compreensão do texto. Então, o conceito diz que ela ocorre quando palavras dentro do texto referenciam outras presentes antes, depois ou de modo implícito no texto. Na aula anterior eu até brinquei, eu disse, e aí, vocês entendem? Vocês podem estar aí questionando, que palavra é essa, professora? É implícita, explícita? Eu acredito que vocês são muito inteligentes, a professora já trabalhou com vocês e vocês sabem que a palavra, o sentido explícito é aquela palavra que está já colocada no texto. E o sentido implícito
É aquele entendimento que você tem, a palavra não está lá, mas o sentido é aquele, você percebe e entende. Então, vamos avançando. Vamos continuar conhecendo alguns tipos de coesão referencial. Já vimos as formas pronominais, lembram lá que eu relembrei com vocês a função do pronome desta classe gramatical, não é? Que o pronome substitui o nome. E dentro da coesão referencial, nós temos pronomes relativos, indefinidos, e vocês conseguem, não é? Identificar já esses pronomes. Acredito eu, se não identificam, fala conosco, fala com a sua professora, só não deixa passar batido, tá? Não joga para o esquecimento. Corre atrás do prejuízo, ainda tem tempo de recuperar. Nós não temos pressa em avançar com conteúdos apenas. Queremos mesmo é que vocês aprendam, sabe? E saibam colocar nas situações do cotidiano de vocês, tá? Isso é muito importante para nós. Pronomes substantivos relativos, não é? Nós temos, que eu falei para vocês, temos pronomes substantivos relativos e temos também indefinidos, não é? E aí eu trouxe este exemplo para vocês aqui. O livro que trouxe é menos interessante. Vocês conseguem identificar aqui o que? O livro que trouxe é menos interessante. Então, este que aí é um pronome relativo, que está fazendo referência ao livro. Pronomes adverbiais, lembrei com vocês essa classe gramatical, não é? O que é advérbio? Advérbio é aquela classe gramatical que modifica o verbo, não é? Modifica o nome. E aí, vocês sabem, não é? Desse detalhe. Então, nós temos aqui, foi à Europa e lá foi feliz. E aí, vocês conseguem identificar aqui esse pronome adverbial aí de lugar, não é? E aí, ele está aí sendo colocado para fazer referência, não é, ao local onde a pessoa foi. As formas verbais, nesse caso, os verbos fazer, ser, são empregados em referência a todo o predicado e não apenas ao verbo. Não é? Então, percebemos aqui que esta forma verbal, não é? Fazer, ser, eles são empregados em referência a todo o predicado da oração. Temos este exemplo aqui. O cantor apresentou 2 números, mas o mímico não fez o mesmo. E aí percebemos aqui o verbo fazer, não é? Que está se referindo aqui a todo o predicado. Ele trouxe 2 livros, mas foi porque precisava. Né? Então, ele trouxe 2 livros porque precisava. Não é? Então, temos aí o verbo, não é? Ser, fazer, não é? As formas adverbiais também, não é? Saiu 2 vezes e o outro nunca. Quem saiu 2 vezes? Temos aí, não é? Esse pronome indefinido, quem saiu 2 vezes, não é? E aí, saiu 2 vezes e o outro nunca. As formas numerais, né? Nós vimos também que a coesão referencial acontece também com essa classe gramatical, né? Que é as formas numerais. Júlia e Liz saíram, mas as 2 voltaram logo. Vejam aí a palavra as 2. Ao invés de repetir o nome Júlia e Liz, nós temos aí a classe gramatical numeral, não é? Representando esta função de gerar coerência, referência dentro desta oração. Como na anterior, nós temos aqui, não é? Quando temos aqui, saiu 2 vezes e o outro nunca. Nós temos aí
um advérbio. Passando aqui, não é? Comprou vários presentes. O primeiro, uma bicicleta. Mais uma vez, a classe gramatical numeral fazendo a diferença aí, não é? E fazendo essa referência. Comprou vários presentes. O primeiro, olha aí, a classe gramatical numeral, uma bicicleta. Então, não foi repetido, não é? Foi aqui numerado. Fiz 10 exercícios e Rafael fez o dobro. Mais uma vez, outro exemplo de numeral fazendo referência. Classificação da coesão referencial. A coesão referencial pode ocorrer de diversas maneiras e mecanismos, mais utilizados são a anáfora e a catáfora. Eu falei, não é, ontem com vocês, mas temos mais duas hoje que eu vou apresentar para vocês, que é a elipse e a reiteração, não é? Que nós estaremos vendo nesta aula. Então, ontem eu falei com vocês sobre anáfora e catáfora. Anáfora é aquele termo, né, dentro da oração que vem antes, e a catáfora é aquele termo que vem depois. Então, vamos relembrar, não é? Esse conceito mais uma vez. A anáfora, quando se faz referência ao que já foi dito. Então, tem um exemplo aqui. Encontrei meu irmão, mas nem falei com ele. E aí, vocês percebem aqui a referência a algo, né, que já foi dito? E a catáfora, não é? Diferente da anáfora, ela antecipa o referente, ou seja, o referente textual surge após o elemento coesivo. Geralmente, ela é empregada por meio de pronomes demonstrativos e indefinidos. Então, vocês estarão, não é, vendo este exemplo aí, não é? Há 3 coisas que não podem ser escondidas por muito tempo: o sol, a lua e a verdade. Buda, não é? Então, e aí, o que é que vocês acham? Né? Nós temos ali há 3 coisas, né? E aí, nós temos aqui este exemplo, não é? O sol, quando ele nasce, alguém consegue deter a clareza, não é? A imensidão dos raios solares? Não. Não é? A lua, quando a noite está escura, que surge aquela lua, aquela bela, maravilhosa lua, não é? Ela clareia a noite escura. E a verdade, quando surge, já era, todos ficam sabendo, não é? Então, diferente da mentira que tem pernas curtas, a verdade, ela, não é, aparece e é igual ao sol, não é? Então, boa comparação que Buda usou aqui, não é? Os 3 objetos aqui que ele colocou. Então, vamos ler novamente. Há 3 coisas que não podem ser escondidas por muito tempo: o sol, a lua e a verdade. Falas de Buda. No exemplo acima, o correferente antecede o referente por meio da expressão 3 coisas. Né? Então, voltando lá, vocês percebem? Aqui o correferente antecede o referente por meio desta expressão. Está lá no início. Ó. Há 3 coisas que não podem ser escondidas por muito tempo: o sol, a lua e a verdade. Nós temos também a elipse. E aí, professora Camille, nós temos alguém aí interagindo no chat? Olá, professora Adriana. Temos aqui muita gente. Temos Andresa, temos Gabriel, temos... Calma que estou vendo aqui. Temos quem mais aqui? João, Gabriel, Andresa, Jennifer, todos eles deram um bom dia. Andresa lembrou que ontem foi o dia do filho e ela disse assim, veja que fofura, que todos os filhos não são tesouros, são joias raras.
Que lindo! Que bonito, né? E sobre a elipse, é interessante perceber, assim, que é uma figura de linguagem, né? Como você já disse, e consiste na omissão, ou seja, a gente não deixa na frase um termo, mas esse termo ele é subentendido. Então, por exemplo, se nós disséssemos choveu muito e não fomos à praia, o que é que está faltando ali? Oculto, o pronome nós. Choveu muito e nós não fomos à praia. O termo ele não aparece, porém ele é subentendido. Ele é lido ali, ó, nas entrelinhas. Legal. Não é isso? Está certo? Isso aí, professora Camille. Andresa, olha esse exemplo aí, hein? Foi precioso. Filhos, repete aí, professora Camille, o que a Andresa falou. Muito legal, viu? Os filhos não são tesouros, são joias raras. Olha aí, filhos, os pais, os filhos não são tesouros, são joia rara. Então temos que cuidar, não é? Zelar dos filhos assim com muito carinho, tá? Então parabéns, Andresa, pelo seu dia, você que é filha. Eu também sou filha, professora Camille também, Plínio também é filho, não é? Então é o nosso dia, não é? Então a professora Camille, ela explicitou aí o exemplo de elipse. Então o conceito está aqui. Por que sempre colocamos o conceito para vocês? Porque acreditamos que vocês estarão entrando e vendo, revendo esta aula quantas vezes for necessário. Então aqui no slide da gente aqui, diz que a elipse é a omissão de um ou mais termos da frase, mas que são facilmente identificados pelo leitor. Ela é bastante utilizada para evitar repetição desnecessária. E aí, entenderam direitinho? Espero que sim. Então, só reforço o que a professora Camille falou. Então, temos um exemplo aqui, não é? Manhã, com poesia, não é? Com Cecília Meirelles. É maravilhoso. Então, temos aqui, eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Olha, temos aqui uma elipse, não é? E vocês já ouviram outros poemas de Cecília Meirelles? Vocês conhecem a história dessa mulher? Essa mulher é incrível, enfrentou diversas situações que talvez eu e você enfrentamos nos nossos dias. Mas essa mulher, independente das situações difíceis, essa mulher fez poema, fez poesia com a sua vida, com a sua realidade. Isso é muito importante, não é? Nos dias de hoje, quando muitas vezes parece que um tsunami invade, não é, nossa vida, e aí parece que tudo está turvo, escuro, difícil, mas quando passamos a aproveitar esse momento e fazer poesia com eles, tudo se torna mais leve, é bem legal. Então aproveite o seu dia, seja os momentos difíceis ou fáceis, não é? Momentos alegres ou tristes, não é? Seja poeta da sua própria vida. Isso é legal. Então vamos repetir o verso aqui do poema. Motivo: eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste. Sou poeta e para ser poeta temos que viver momentos felizes, tristes, né, difíceis. E isso é viver a vida. Vamos lá. No exemplo acima, temos a omissão do pronome eu. Vocês percebem aqui que ela diz assim, ó, não sou, ela não tem neste poema, eu não sou alegre e eu não sou triste. Ela ocultou aqui o pronome eu, não é? Então, na terceira linha do poema, você vê que não tem, não sou alegre, nem sou triste. Então, aconteceu aqui, foi ocultado, não é? O pronome.
Então, reiteração ou repetição, essa reiteração, ela corresponde à repetição de elementos referenciais no texto. Então, ela pode ocorrer por meio da repetição do mesmo item lexical, por termos sinônimos ou mesmo por nomes genéricos, coisa, gente, negócio. Então, pode existir isso, não é? Palavras que são sinônimas a coisas, gente, negócios. Então, quando você está organizando, lembrando sempre, né? Na organização desse texto, né, ou desta fala, quando você escreve, reescreve, você começa agora a organizar a sua fala. Às vezes, o nosso texto é oral. E quando estamos assim com a cabeça, né, um pouco agitada, que nos dias de hoje, muitos de nós estamos assim. Parece que não temos muito, né, esse hábito de reorganizar a nossa fala. Quando escrevemos e reescrevemos, temos esta oportunidade de ver, não, esse termo não se encaixa aqui. Então, eu vou mudar. Para não repetir este termo, eu vou usar esta palavra que é sinônima. E isso, não é? Fazemos sempre. Então, toda vez que você for escrever um texto, tenta perceber se tem harmonia entre essas palavras, nesses termos. Quando você fizer isso, você está, não é, usando a coesão referencial, tá? Exemplo, cada um é responsável por todos. Cada um é o único responsável. Cada um é o único responsável por todos. E aí, vocês conseguiram entender esta frase? E aí, professora Camille, você quer falar conosco alguma coisa sobre essa frase aqui? Fique à vontade, professora Camille. Oi, gente. Então, o que é que a gente pode compreender, não é? Que a responsabilidade, ela não é somente individual, né? A gente tem que pensar bastante no coletivo também. A gente tem que pensar enquanto sociedade. Não é isso, professora Adriana? Isso, Camille. Isso mesmo, professora Camille. Não é? Então, cada um é responsável por todos. Como assim? Eu responsável pela vida do outro? Sim, é sim. Sabe por quê? Porque quando você está motivado, você motiva o outro. Se você está triste, você pode deixar alguém triste, preocupado. Sabe por que isso acontece? Porque alguém lhe ama, alguém se preocupa com você. E aí tem sentido, não tem este pensamento aqui, este nome aqui que vocês estão vendo no slide, não é? A professora Adriana, ela não conhece muito a língua inglesa, os nomes assim, francês. Professora Camille, você gostaria de falar esse nome para os alunos? Antoine de Saint-Exupéry, algo assim, que meu francês está enferrujadíssimo, mas é por aí. É o autor do livro O Pequeno Príncipe, que seria, inclusive, uma leitura interessante, não é? Vocês estão vendo quanta informação, que coisa linda. A professora Camille pronunciando esse nome em francês, não é? Então, ele é o autor do Pequeno Príncipe. E aí, vocês já leram? É uma literatura que tem lá na sua escola, na biblioteca da sua escola, de repente tenha lá. Então, se você voltar para o presencial, vai lá e pega este livro e lê, é maravilhoso. Então, somos responsáveis, sim, pela nossa vida e também pela vida do outro. Então, concluímos que é importante lembrar que um texto com coesão textual é aquele que está organizado de forma lógica. Tudo nele se completa de maneira harmoniosa. E isso ocorre quando estamos ali, ligadinhos, conectados com aquele tema do texto que estamos desenvolvendo. E aí podemos trocar palavra, né, por palavras sinônimas que combinam melhor,
podemos, não é, perceber essas classes gramaticais que nos ajudam nessa escrita, nessa colocação, trazendo harmonia nesse texto. Então, vimos cada uma delas nessa aula. Então, vamos para... Isso acontece não por milagre ou por mágica, é resultado de trabalho com as palavras. Ler, reler, escrever, apagar e reescrever novamente faz parte do processo de aprendizagem. Então, faz cada etapa desse processo direitinho que vai dar certo, tá? Hora de praticar aquilo que aprendemos. Tem um texto aqui, não é? Professora, na atividade. Deixa eu só interromper você aqui agora. Claro, porque Camille. João e Andresa não só leram O Pequeno Príncipe, como gostaram. Andresa, inclusive, cito, ela disse que não gostou, que amou. Sim. Que legal, não é mesmo? Muito legal ouvir isso. Muito Desculpe, legal. pode continuar. Não, que desculpa, é um privilégio, uma alegria essa interação, sabe, de vocês no chat. E a professora Camille participando da minha aula aqui dessa maneira. Esse momento é feito para vocês, tá bom? Então, parabéns, Andresa, por estar lendo, não é? Ter lido este livro e te incentivo. João também, não posso esquecer de João também. Parabéns, João. Então, vamos ler aqui a nossa atividade. Leia o texto a seguir. Responda a questão. O hábito da leitura. Olha, que legal. A criança é o pai do homem. Como assim? A frase do poeta inglês William ensina que o adulto conserva e amplia qualidades e defeitos que adquiriu quando criança. Tudo que se torna um hábito facilmente é deixado. Assim, a leitura poderia ser uma mania prazerosa, um passatempo. Você, coleguinha, pode descobrir várias coisas, viajar por vários lugares, conhecer várias pessoas e adquirir muitas experiências enquanto lê um livro, jornal, gibi, revista, cartazes de rua e até bula de remédio. 25 de janeiro foi o dia do carteiro. Ele leva ao mundo inteiro várias notícias, intimações, saudade, respostas, mas tudo isso só existe por causa do hábito da leitura. E aí, vamos participar de um projeto de leitura? Olha aí o convite no trecho. Leva ao mundo inteiro várias notícias. A palavra sublinhada refere-se ao carteiro, jornal, livro ou poeta. E aí? Observem bem aqui a pergunta, tá? Então, fica aí a resposta para vocês. Lembrem-se que conhecimento é poder e pode transformar a sua vida. Professora Camille, se despede aí dos alunos. Ai, gente, infelizmente acabou, né? Mas foi tão legal. Vocês são incríveis. E a professora Adriana é o quê? Maravilhosa, né? Porque essa aula, pelo amor de Deus, uma aula repleta de o quê? Conhecimento e acolhimento, não é? Então foi um prazer estar aqui. Até a próxima, certo? Um beijo bem grande para vocês. Tchau, pessoal. Foi uma alegria estar com vocês. Até a próxima. Sim, bom.